Na sua opinião, quais países deveriam ser muito melhores no futebol? Países que às vezes já têm uma história, têm até bons jogadores, têm tradição, torcedores apaixonados por futebol, mas a sua seleção, os seus times locais são fracos ou são limitados, não consegue ter ali uma relevância internacional. Inclusive, eu já fiz um vídeo falando sobre isso, que é a parte 1. Vou deixar aqui o vídeo no card para você poder assistir depois. E esse vídeo aqui é a parte 2, então vou trazer aqui 6 países que poderiam ser muito melhores no futebol. E nós vamos começar com a África do Sul. E bom, por que eu coloquei a África do Sul aqui na lista? Basicamente porque é o país mais rico do continente africano. O futebol é o esporte mais popular do país. A Liga Sul-Africana é a liga mais rica, que tem mais investimento. Tem times até relativamente famosos, né? Como o Mamelodi Sundowns, Kaizer Chiefs, Orlando Pirates. Mas se a gente pegar aqui a qualidade hoje da seleção sul-africana, pensar ali hoje os principais jogadores da África do Sul, você talvez nem vai lembrar. A África do Sul hoje só tem 2 jogadores nas 5 principais ligas da Europa. Se você comparar a África do Sul com Camarões, Costa do Marfim, Nigéria, Senegal, países que às vezes são bem mais pobres, né, e tem uma dificuldade social muito maior, esses países possuem muito mais atletas jogando nas principais ligas do mundo e, consequentemente, possuem uma seleção muito mais competitiva, muito mais forte. A África do Sul já teve sucesso no futebol, foi campeão da Copa das Nações da África em 1996, também já foi vice-campeão da Copa das Nações da África em 98, já disputou 3 Copas do Mundo, né, em 98, 2002 e 2010. Porém, hoje a África do Sul não se encontra num bom momento. E o que explica isso, afinal? Por que a África do Sul não consegue revelar mais jogadores de alto nível, né, não consegue ter uma seleção mais competitiva como as outras seleções da África que eu acabei de citar? O primeiro motivo se deve a fatores históricos. Por conta do apartheid, que, enfim, foi uma das maiores tragédias da humanidade, a África do Sul, por muito tempo, foi impedida de disputar competições da FIFA. Somente depois que o apartheid se encerrou, que a África do Sul foi permitida em disputar competições internacionais. Esse é um ponto histórico que explica um pouco do porquê que a África do Sul ficou atrás do Egito, Marrocos, Camarões, Senegal, de outras seleções que já vinha disputando, né, competições internacionais há mais um tempo. Outro motivo é a questão de máfia, corrupção. Há também muitos problemas de corrupção nas categorias de base da África do Sul. Os clubes não possuem uma estrutura adequada. Por mais que seja a liga mais rica da África, a Liga Sul-Africana ainda, né, os seus clubes enfrentam problemas financeiros. Os clubes acabam tendo dificuldade de montar um projeto ali de categoria de base para revelar jogadores. E aqui tá, na minha opinião, o ponto principal, porque Costa do Marfim, Nigéria, Senegal e outros países africanos, que, como eu já citei, às vezes possuem uma situação social muito mais complicada, esses países, os seus clubes, e além dos clubes também há muitos projetos buscando prospectar novos talentos, né? Então pegar ali um menino jovem de Camarões, um menino jovem ali de Senegal, e esses garotos que às vezes são pensados ali nesses países acabam indo jogar em categorias de base na Europa. E aí a família vai junto, né? Às vezes o clube, se o garoto é muito talentoso, o clube busca dar um emprego ali, busca ajudar a família, né, a morar na França, na Bélgica. Então, esses países, França, Bélgica, Espanha, Itália, principalmente ali na Europa Ocidental, esses países têm vários empresários e inclusive até vários clubes que possuem parcerias com clubes, projetos, né, ligados a esses países africanos. Já a África do Sul não possui isso tão forte quanto esses outros países. E aí, quando você tem jogadores de Camarões, jogadores da Costa do Marfim treinando em categorias de base de clubes europeus, a tendência é que esses garotos evoluam muito mais, se desenvolvam muito mais taticamente, tecnicamente, fisicamente. E por isso que essas seleções são mais fortes do que a África do Sul, onde basicamente isso ocorre em uma proporção muito menor. E aí explica o porquê que a África do Sul é tão irregular, né, e não consegue ter um futebol tão competitivo. O segundo país é os Estados Unidos. Inclusive, eu já fiz um vídeo falando do porquê que os Estados Unidos é ruim no futebol. Vou deixar o vídeo aqui no card. Mas o ponto aqui fundamental
né, para contar do porquê que os Estados Unidos não tem um futebol tão competitivo, se deve muito à questão da própria cultura norte-americana. A cultura dos Estados Unidos, né, principalmente lá quando o país ganhou sua independência e, lógico, com o passar dos tempos, ficou muito notabilizado ali internamente dos próprios americanos valorizarem as coisas que são deles. O futebol, o rugby, o cricket, que são esportes britânicos, foram esportes que não eram incentivados nas universidades ou nas escolas para serem praticados. E aí os americanos criaram os seus próprios esportes, né, como o basquete, o próprio futebol americano, o beisebol. E se você perceber, sei lá, por exemplo, você vai medir aqui a gente mede quilômetros, metros, lá os Estados Unidos têm o costume de medir tudo em milhas, né? Então pode ver que é tudo diferente. Aqui a gente vai medir a temperatura em graus Celsius, lá nos Estados Unidos é graus Fahrenheit. Então eles criaram todo o sistema em que os americanos vão valorizar as coisas que são feitas pelos americanos. E aí, por consequência, o futebol lá nunca foi incentivado. Até houve algumas iniciativas, como a década de 70, em que Pelé, Beckenbauer e grandes estrelas foram contratadas no futebol norte-americano para buscar incentivar, né, o esporte nos Estados Unidos, até porque na década de 70 ali, onde o mundo constatou, realmente, o futebol é o esporte mais popular do mundo, então por que não pode dar certo nos Estados Unidos? E não deu certo. E a segunda tentativa de tentar popularizar o futebol nos Estados Unidos foi nos anos 90, através da Copa do Mundo de 94, onde o Brasil foi o tetra, a criação da Major League Soccer, porém não pegou de primeira. O futebol só começou a pegar agora, recentemente, em uma junção de vários motivos. Um dos motivos, por exemplo, é o próprio jogo de videogame FIFA. O FIFA é um dos jogos mais jogados nos Estados Unidos e isso popularizou o futebol, principalmente entre os mais jovens. Outro ponto também é o aumento de número de imigrantes, né, morando a partir dos anos 2000. Então, muitos latinos, europeus também, começaram a morar nos Estados Unidos e, consequentemente, levaram um pouco da cultura do futebol para lá. E aí, o terceiro e quarto ponto foi o efeito Beckham. O Beckham, por incrível que pareça, ele foi um cara que ajudou também a popularizar, né, a Major League Soccer. Depois do Beckham, várias outras estrelas resolveram ali encerrar sua carreira nos Estados Unidos, né? Agora com o efeito Messi, né? O Messi também trazendo aí o futebol muito para a mídia norte-americana. A junção disso tudo, mais o fato de que os Estados Unidos vão sediar aí os próximos jogos, né? A Copa do Mundo, a Copa América agora, o Super Mundial de Clubes, isso faz com que a tendência é que os Estados Unidos tenha cada vez mais times competitivos, né? Que o futebol seja mais forte culturalmente lá. A gente já tá começando a perceber um pouco disso. Hoje tem atletas norte-americanos na Premier League, no Milan, na Juventus, em grandes clubes da Europa, algo que há 10 anos atrás isso, né, era raro, né, inimaginável, inclusive. Então a tendência é que os Estados Unidos monte cada vez mais aí seleções mais competitivas e, quem sabe, daqui a um tempo possa se tornar uma seleção muito mais forte e a própria Major League Soccer pode se tornar também uma liga mais forte, porém isso vai levar tempo. Galera, se você tá gostando do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal também. Eu trago aqui curiosidades e análises do mundo do futebol, então aproveite e se inscreva no canal. O terceiro país aqui que eu vou trazer no vídeo é o Chile. O Chile, recentemente, né, foi 2 vezes campeão da Copa América, vencendo inclusive da Argentina do Messi. Deu trabalho para a seleção brasileira e quase eliminou o Brasil na Copa do Mundo de 2014. Porém, desde então, o Chile não se classificou para a Copa de 2018, não se classificou para a Copa de 2022. Aquela geração do Vidal, Alexis Sánchez, Valdívia, Eduardo Vargas e por aí vai. Hoje, esses jogadores, muitos já estão ali numa idade avançada, e aí o Chile não conseguiu renovar sua geração. Eu coloco aqui também o Chile, né? Além de, óbvio, o futebol ser muito popular no Chile, o Chile tem uma população de 20 milhões de habitantes e o país produz economicamente o mesmo que a Colômbia, que tem mais do que o dobro de população. A Colômbia hoje tem 51 milhões de pessoas e isso mostra, né, a força econômica que o Chile tem aqui na América Latina, por exemplo. Então é muito curioso, né, esse declínio técnico tão grande da seleção chilena e a seleção chilena não conseguir renovar, inclusive a sua própria liga local se enfraquecer tanto. Hoje a gente vê aí times equatorianos como Independente Del Valle, LDU, tendo muito mais sucesso sul-americano, até times da Bolívia tendo muito mais sucesso nas competições sul-americanas do que os times chilenos. Além disso, cada clube lá no Chile foca apenas no seu. É algo até parecido com aqui no Brasil, né? Não existe uma união dos clubes para criar um produto melhor, para pensar no futebol chileno, e também não existe projeto para desenvolver jovens jogadores, desde a Confederação Chilena de Futebol
até dos próprios clubes. Falta muita competência mesmo de gestão, competência mesmo no quesito ali de gestão de futebol para revelar novos jogadores. Agora vamos para a Europa. Outro país que deveria ter um futebol muito melhor é a Turquia. A Turquia é um país que está presente em 2 continentes, na Europa e na Ásia. É o segundo país mais populoso da Europa, com 84,9 milhões de habitantes, ficando atrás apenas da Rússia. E a Turquia tem um fanatismo, tem uma paixão gigantesca pelo futebol. Suas torcidas são famosas no mundo todo pelas suas festas, né? As torcidas do Fenerbahçe, do Galatasaray, do Besiktas. O povo turco é fanático por futebol. Porém, eles não conseguem trazer toda essa paixão e todo esse fanatismo para resultados dentro de campo. Desde 1954, a única vez que a Turquia se classificou para a Copa do Mundo foi na Copa de 2002, na Copa do Japão e Coreia do Sul, em que a Turquia ficou em terceiro lugar. O primeiro motivo que explica a sua seleção e a Turquia também não conseguir revelar tantos jogadores de nível internacional se deve ao próprio gasto exacerbado que os donos dos clubes grandes da Turquia possuem em investir em estrelas internacionais do futebol. Então pode ver, quem acompanha aí o mercado de transferências do futebol europeu tá sempre acostumado a ver o nome de um craque, né, o nome de um grande jogador é relacionado ali a Fenerbahçe, Galatasaray, a Besiktas, e há uma pressão da própria torcida, até uma competição entre os torcedores para ver qual clube consegue contratar mais e com mais estrelas. É uma cultura que se criou no futebol turco, em que os magnatas ali, donos desses clubes, têm tanto dinheiro, que ao invés de usar esse dinheiro para desenvolver uma categoria de base competente, de criar um programa de futebol a longo prazo para revelar ótimos jogadores em sua própria categoria de base, a torcida mesmo e os próprios donos dos clubes preferem investir muito mais rios de dinheiro em jogadores que estão numa idade avançada, que são bons jogadores, mas que vai entregar ali por 1 ano, 2 anos no máximo. Outro ponto também é que essa rivalidade é tão grande entre os clubes turcos que até nas competições de categoria de base, a rivalidade é levada a uma forma exacerbada. Como é que você domina uma competição na categoria de base? Prospectando garotos muito mais fortes fisicamente, mais rápidos, e buscando nessas competições na força física. As próprias categorias de base da Turquia preferem muito mais ir atrás de garotos fortes, rápidos, do que aquele garoto que às vezes é mais baixinho, mais fraquinho, mas às vezes é muito melhor tecnicamente. E a gente percebe isso, a falta de talento, no futebol turco, quando a gente observa que os principais jogadores turcos que foram revelados nos últimos anos não foram revelados na Turquia. Çalhanoğlu, por exemplo, Koksu, 2 grandes jogadores, Koksu que joga no Benfica, o Çalhanoğlu hoje brilhando na Internacional, eles foram revelados no futebol alemão. O Arda Güler, por exemplo, que surgiu agora, é uma exceção da exceção e mostra que talvez a Turquia esteja num caminho bom aí de estar melhorando, as suas categorias de base. Agora vamos para uma potência econômica, que é a Rússia. O objetivo aqui do vídeo não é entrar em detalhes sobre a invasão russa na Ucrânia, mas não tem como não entender que é um motivo que afeta muito, aí o futebol hoje russo. Hoje a Rússia está banida das competições da UEFA e da FIFA. Isso, obviamente, vai trazer prejuízo a longo prazo aí para o futebol russo. A Rússia hoje tem 145 milhões de pessoas e o futebol é o esporte mais popular da Rússia, sim. O hockey é muito forte, vôlei, basquete são esportes muito populares, mas o futebol é o esporte que mais move aí a população russa. A Liga Russa, antes do conflito, era uma das ligas mais ricas do mundo, perdendo ali, depois das 5 grandes ligas, até nível da Liga Francesa ali, a Liga Russa sempre competia em contratar grandes jogadores. Então a Rússia antes era um mercado ali efervescente no futebol. E historicamente, principalmente no período da União Soviética, era uma das potências do futebol. A União Soviética foi campeã da Euro em 1960, foi 3 vezes vice-campeã da Euro. Entre as Copas de 58 e 70, a União Soviética era presença constante nas quartas de final. Na Copa de 66, chegou até semifinais, ficou em 4º lugar na Copa do Mundo que foi realizada na Inglaterra. Porém, desde a queda da União Soviética, e aí tá o primeiro motivo, aquele momento em que colapsou a União Soviética no final da década de 80 e que a União Soviética acabou virando a Rússia, foi um período muito conturbado internamente, economicamente, com muitas crises em todos os segmentos do mercado russo. E no futebol não seria diferente. O futebol russo foi muito afetado na década de 90 por essas crises externas e internas economicamente que a Rússia vivia ali na década de 90. A partir dos anos 2000, onde muitos magnatas russos e caras e bilionários da Rússia começaram a investir no futebol, começaram a investir nos grandes clubes da Rússia, foi ali que
começou o futebol russo a se destacar, né? CSKA foi campeão da Copa da UEFA, por exemplo, e o futebol local começou a atrair estrelas dos outros mercados, como eu já citei aqui. E, inclusive, os grandes jogadores russos, né? Os jogadores mais talentosos russos, o salário desses caras eram tão altos que competia com os salários do campeonato espanhol, do campeonato inglês. Então, não tinha o porquê de um grande jogador russo, né? A exceção foi o Arshavin, por exemplo, mas tirando o Arshavin, os outros grandes jogadores russos que se destacaram, eles continuaram jogando na Rússia por justamente receberem salários milionários. E isso, querendo ou não, até acomodou um pouco esses jogadores. Justamente por não estarem jogando no nível técnico alto, né, no campeonato inglês, no campeonato espanhol, no campeonato italiano, trouxe consequências para a seleção russa. A Rússia até fez uma boa campanha na sua Copa do Mundo em 2018, né, indo até as quartas de final, mas desde então, e é lógico, entra também o banimento das competições, a Rússia podemos dizer que entrou numa crise e, além do mais, a Rússia também não consegue, né, revelar jogadores a nível internacional. Por fim, vamos agora para o último país, a Hungria. A Hungria foi um dos países que mais contribuiu para a evolução tática, técnica, física do futebol desde os anos 30. E a gente não pode esquecer, né, da seleção de ouro, da época de ouro do futebol húngaro. Foi ali na década de 50 até a década de 60, onde a Hungria foi vice-campeã da Copa do Mundo em 54, perdendo para a Alemanha. Foi terceiro lugar na Euro de 64, quarto lugar na Euro de 72 e foi 3 vezes campeã olímpica nesse período. E fora que tinham craques de renome internacional nesse período. Puskas, Kocsis, Hidegkuti, Florian Albert e por aí vai. E a Hungria foi frequente nas Copas do Mundo e nas Euros até a década de 80. De meados da década de 80 para cá, o futebol húngaro decaiu completamente. E o principal motivo que explica essa queda é muito parecido com a questão da Rússia, com a questão da queda da União Soviética. A Hungria, entre 45 e 89, era um país socialista. Dependia muito ali, financeiramente, economicamente, da União Soviética. Com o colapso da União Soviética, a sua política socialista também entrou em colapso e isso afetou financeiramente todo o país e óbvio que afetou também o futebol. Então vários times tradicionais, o MTK Budapeste, o Honvéd, Ferencváros, todos esses times foram muito afetados financeiramente e isso, consequentemente, afetou a categoria de base e revelar jogadores húngaros. E desde então, esses times não conseguiram se recuperar a tal ponto. Se você pegar outros países do leste europeu, inclusive, por exemplo, Dinamo Zagreb. Dinamo Zagreb revelou o Modric, por exemplo, Dani Olmo agora. Então é um time que revela a todo instante grandes jogadores que vão brilhar nas principais ligas da Europa. Estrela Vermelha e Partizan, os dois maiores times da Sérvia também são times que revelam a todo instante jogadores sérvios para as principais ligas da Europa. Na Hungria você não tem isso. E tem outro ponto também que, pelo que eu li ali da imprensa húngara, é que a mentalidade do futebol húngaro mudou muito. Antes era um futebol mais técnico, né, visando muito a inovação tática e se tornou um futebol resultadista. Então, as categorias de base dos clubes húngaros priorizaram jogadores mais fortes, né? Jogadores acabaram deixando de lado os jogadores às vezes um pouco mais magros, os jogadores um pouco mais fracos, né? Mas melhores tecnicamente. Então isso também acaba a longo prazo prejudicando o seu próprio futebol. Enfim, aí foram então 6 países que poderiam ser muito melhores no futebol. Deixa nos comentários quais outros países que você acha que poderiam ser muito melhores no futebol. Deixa nos comentários também a sua opinião sobre o vídeo, é muito importante. Se inscreva no canal, deixa o like, não se esqueça, é muito importante. Eu faço tudo sozinho aqui, então cada like me ajuda muito aqui no meu trabalho. Vou deixar aqui, ó, outro vídeo do Futebol Revoluciona para que você possa continuar assistindo e acompanhando os nossos conteúdos. Muito obrigado, meu nome é Eduardo, tamo junto, valeu!